mostrando os estudos de Ângela, a lição é 95. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e agem sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve ter gelo para a lógica raciocinal. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Vamos fechar nossos olhos agora, vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez nessa casa, Senhor, de amor e de caridade, para aprendermos um pouco mais do seu ensinamento. Tenho certeza absoluta que tudo que nosso irmão vai nos passar essa noite será muito útil para todos nós. Pedimos a sua ajuda, o seu amparo, para que possa transcorrer tudo bem, Senhor. Em particular, pedimos pelo nosso irmão Rosa, que está responsável em passar os estudos dessa noite. Muito obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, agora vamos dar os avisos, tá? Necessários. Aviso da reunião pública de quinta e sexta-feira. Foram reiniciadas as reuniões públicas do céu, quintas-feiras, 9h30 e sexta-feiras, às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia. E, se for o caso, poderemos recuar a qualquer momento em que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no céu devem ser levados para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá ir ao céu, procurando se resguardar em casa e se cuidar. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar. Isso é algo muito importante. A álcool 70 na recepção à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer seu próprio frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pela dependência do céu, desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor poderão retirar suas máscaras no momento que estiverem falando, sempre de trás da mesa. É permitida a entrada de crianças, mas com o uso de máscaras a partir de 6 anos. Como não há evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que conseguem garrafas de água para magnetizar, purificar, deverão mantê-la consigo. Pedimos aos irmãos que tragam em casa suas garrafas de água para beber. O nosso bebedouro situado lá no pátio dos fundos estará disponível apenas para as pessoas que poderem encher suas garrafas. Deve-se evitar aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversas, o máximo possível. Para os irmãos que necessitarem 2 dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras, a partir de 9 horas, e sextas-feiras, a partir de 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento fraterno na recepção. Agora, em fevereiro, temos o retorno dos grupos de estudo. Evangelização da infância, crianças de 3 a 12 anos, aos domingos de 9 às 10 horas. Por enquanto, ainda de modo virtual, com início dia 6 de 2, coordenadora Sônia. Evangelização da juventude, mocidade, jovem de 13 a 21 anos, aos domingos de 10 às 11h30.
de modo presencial. Foi início dia 6/2. O início foi semana passada, tá? Coordenador Alexandre Machado. Estudo sistematizado da doutrina espírita, o ERG. Adultos a partir de 22 anos, virtualmente, às segunda e quartas-feiras, de 20 horas às 21 horas, com reinício dia 10/2. Coordenadores Érica e Fátima, da Rede Sul, ou presencialmente ao sábado, de 16h30 às 18 horas, com reinício dia 5/2, coordenadores Fernando, Simone e Suíra. Quem tiver interesse em participar de algum grupo de estudo ou quiser obter maiores informações, por favor, deixe seu contato na recepção. Seu contato, seu nome, telefone, né? Preferencialmente o seu dado no WhatsApp. Vamos lá. Qualquer dúvida na recepção. Agora chegou a hora do nosso estudo da noite. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Robson Tadeu. E nosso irmão frequenta o Grupo Espírita Missionários da Luz, situado na Rua do Palmeiras 663. E hoje estamos dando continuidade ao primeiro mês do projeto educativo comunitário, Reforma Íntima, Desafios de Urgência. E o tema da noite, nosso progresso pós-quarentena. Tá. Queridos companheiros, amigos e irmãos, como já fui apresentado, né, meu nome é Robson Tadeu, estou aqui em nome do Grupo Espírita Missionários da Luz, situado na Rua do Fomento, número 600, e vocês não imaginam a alegria, a emoção de poder a essa casa retornar depois de tanto tempo, né, afastado. Para quem não nos conhece, nós, embora a nossa casa oficial seja o Gremil, o nosso coração está presente aqui no CELC, porque é uma casa que, graças a Deus, nós temos amigos, temos irmãos, e é uma felicidade muito grande nós retornarmos depois de tanto tempo. A alegria só não é maior porque sabemos da dor que vocês tiveram, né, com a perda, entre aspas, de alguns companheiros que tanto trabalharam para essa casa, mas faz parte da vida. E é muito bom poder estarmos aqui e rever vocês, pessoas que a gente tinha um convívio quase que diário por causa do movimento espírita, e a gente ficou tanto tempo afastado. Então aqui, retornando hoje e podendo reencontrar algumas pessoas que a gente já não via há muito tempo, é um motivo de muita alegria. E eu vou pedir permissão a vocês para citar só um exemplo da alegria de retornar aqui e ver a nossa companheira Edilce, que tanto nos ajudou dentro do movimento espírita e continua nos ajudando, tá? E a gente espera que hoje possamos, com a ajuda de vocês, deixarmos algo para nós refletirmos sobre o tema. E se nós, algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, alguém chegasse para nós e falasse assim: nós vamos ficar por mais ou menos uns 2 anos ou mais isolados, sem ter o contato com aqueles companheiros que a gente costumava ver quase todos os dias. As casas espíritas e as outras religiões vão fechar as portas, nós não poderemos mais ir para o cinema, muitos não poderão mais trabalhar, bancos vão fechar, cinemas vão fechar, shopping vão fechar. Se alguém falasse isso para a gente, dificilmente nós acreditaríamos. E não é uma coisa aqui de Santa Cruz, do Brasil, é uma coisa do mundo todo. Viagens foram canceladas, cruzeiros foram cancelados. E se nós contássemos isso para alguém,
provavelmente as pessoas iriam duvidar, porque nós estávamos ali vivendo a nossa vida, fazendo as nossas atividades, rindo, brincando, se divertindo, vivendo a vida como ela deveria ser vivida ou não, e veio essa pandemia, fazendo com que nós modificássemos completamente a nossa vida. No início, eu confesso a vocês, pelo menos da minha parte, a gente levou tudo muito na brincadeira, porque cada um aqui tem a sua história do início da pandemia. Eu tenho certeza que cada um sabe aonde se encontravam quando foi anunciado o isolamento social. Eu, particularmente, estava em Garatucaia e, ao assistir a reportagem à noite, na sexta-feira, se eu não me engano, e falou, até então, não, naquela semana, por incrível que pareça, eu não tinha visto reportagem nem lido jornal, então nem tinha ouvido falar nessa tal de Covid-19, e foi falado que haveria esse isolamento. Escolas iriam fechar, as pessoas não iriam poder trabalhar, e era a quarentena. E no início, a gente levava na brincadeira, quarentena, 40 dias, rapidinho passa. Mas aí foi a quarentena, depois veio outra quarentena, passaram-se 2 anos, e nós começamos a sofrer as consequências desse isolamento. E hoje, a gente podendo retornar devagar, com cuidados, às nossas atividades, é motivo de muita alegria. Mas nós vamos ver no estudo de hoje que tudo tem um sentido na nossa vida. E essa pandemia também tem um sentido. Se nós estamos ou iremos saber aproveitar essa oportunidade que nós tivemos, aí já é uma outra história, ok? Quando nós vamos fazer uma analogia da pandemia com uma situação que ocorre, muito comum ocorrer isso na nossa vida social. Nós estamos lá na nossa casa, vivendo a nossa vida, trabalhando, normal, reunindo os amigos às vezes na nossa casa para a gente fazer um churrasco, uma confraternização, e estamos vivendo. Do nada, vem uma tempestade, uma chuva, e aquela chuva não para, chuva forte, as ruas começam a encher e entra água na nossa casa, coisa que nunca tinha acontecido. Aí entra água na nossa casa, aquele desespero, né? Para quem já entrou sabe do que eu estou falando. Aí a gente começa aquele desespero de levanta móveis, toma cuidado com os animais, né? E faz isso, faz aquilo. Aí a chuva passa, a água baixa, a gente começa a contabilizar as nossas perdas. Muitos perdem sofá, muitos perdem móveis, geladeira, quando não consegue suspendê-la, queima o motor, danifica, suja a parede. E a chuva passa, a gente começa a fazer aquela limpeza. O sol vem e a partir daí, qual deveria ser a nossa atitude? Se isso acontecesse conosco, o que nós faríamos no dia seguinte, quando a chuva baixasse, quando nós tivéssemos limpado a nossa casa, tivéssemos voltado à nossa vida normal? Qual deveria ser a nossa atitude? O que vocês fariam? Quem pode me ajudar? Eu sei que com a máscara é difícil, mas se vocês quiserem, podem falar também. Qual deve ser a nossa atitude? Qual o seu nome? Com máscara eu não estou reconhecendo ninguém. Eu conhecia todo mundo no céu, que agora com máscara é todo mundo a mesma coisa. Marta. Fala, Marta. Reformar a casa.
Deveríamos fazer uma reforma para que a água não invadisse a casa. Mais alguém faria outra coisa? Aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? Nós não estamos aqui, gente, julgando ninguém, tá? Mas é só mostrando uma realidade que infelizmente acontece. Aqueles que têm um poder aquisitivo melhor mudam-se muitas das vezes, né? Às vezes a pessoa não sabia que naquela rua entrava água dentro de casa quando chovia. O que ela vai fazer? Vai se mudar, se puder, né? Só que essa não é a realidade da maioria. Infelizmente, quando isso acontece, vem a chuva, entra a água, toda aquela história que eu já contei, passou o tempo, o sol veio, a pessoa faz a limpeza e a vida continua da mesma forma. Muitos não fazem nada em casa, não fazem uma reforma como a Marta colocou, não fazem uma reforma, não constrói nada, deixa do mesmo estado que estava, porque a chuva já passou, o sol veio, aí compra-se móvel, compra-se geladeira, compra-se tudo, aí vem outra chuva, passa um tempo, vem outra chuva, acontece o quê? Tudo de novo, porque a pessoa não aproveitou aquela experiência que ela teve negativa e fez uma transformação na sua casa, não fez uma reforma, não mudou nada. Voltamos a repetir, não estamos aqui julgando ninguém, mas deveríamos nos esforçar para fazer isso, porque a tendência, se choveu, entrou água, a tendência é quando chover, entrar água de novo. E fazendo uma analogia dessa situação da chuva com a pandemia, com o Covid-19, é a mesma coisa. Tudo tem o sentido de ser. Quando a pandemia veio, nós tivemos que mudar a nossa vida pela situação necessária. Obviamente que nem todos mudaram, principalmente e infelizmente aqui em Santa Cruz, que no auge do isolamento a gente saía, quando necessário, à rua para ir trabalhar, para comprar pão, comprar alguma coisa. Infelizmente a gente via os mercados, os botiquinhos cheios, as esquinas cheias, todo mundo sem máscara. Parecia que eles estavam em outro país, em outro planeta, que não tinha necessidade de isolamento, mas cada um responde por si. Então essa pandemia veio para que nós pudéssemos evoluir, tanto materialmente, mas principalmente evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Mas a pergunta que nos cabe é: será que nós aproveitamos a pandemia, o Covid-19, o isolamento social, isso fez com que nós progredíssemos em algum sentido? É o tema que nós vamos tentar desenvolver hoje com vocês. Porque, por pior que pareça a situação, qualquer que seja, ali nós vamos encontrar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhora. Quando a chuva entra e invade a nossa casa, se nós tivéssemos a sabedoria de aproveitar aquela experiência e melhorar a nossa situação dentro da nossa casa, nós iríamos procurar saber por que entrou água, por onde entrou, se foi água da rua, se foi água pelo esgoto, pelo ralo. Vamos fazer uma contenção, vamos fazer alguma coisa, vamos altear a casa como a Marta colocou. Mas a chuva passou e a vida continuou. Vamos esperar outra chuva vir para entrar de novo e danificar tudo que danificou. E na pandemia, infelizmente, nós observamos que muitos de nós estamos agindo da mesma forma. A pandemia veio,
Aí deu uma trégua, todo mundo tirou a máscara, vamos para a rua, aí voltou a pandemia. A gente não se preparou, nós não nos preparamos e nós não evoluímos. Com relação a essa situação, o que nós podemos aprender e evoluir com a pandemia? Quando começou-se a cogitar a possibilidade de nós reabrirmos as casas espíritas, eu fui inspirado, né, em ter uma ideia, e tive uma ideia de fazer uma pesquisa junto a alguns companheiros do movimento, que a pesquisa a pergunta era a seguinte: cite 5 lições que você tirou da pandemia. Aí alguns aqui até responderam, acho que Alexandre respondeu, né? Só peguei os mais inteligentes aqui do céu, que Alexandre. Aí Alexandre respondeu, Érica respondeu. Quem eu tinha o contato do Zap, eu fui perguntando. E qual era a minha ideia? Juntar essas 5 perguntas, 5 respostas de todo mundo e ver aquelas que mais iriam ser citadas. E em cima disso a gente desenvolveu algum trabalho, desenvolveu algum tema. E assim foi feito. Aí perguntei para espíritas, perguntei para não espíritas, perguntei para pessoas do movimento aqui de Santa Cruz, pessoas de outras localidades. E por incrível que pareça, a maioria das respostas eram muito parecidas, quando não eram as mesmas. E nós fizemos esse apanhado e vamos desenvolver o tema hoje em cima desse questionamento também. E uma das respostas que mais me chamou a atenção foi de uma pessoa chamada, acho que é daqui, acho que só Alexandre deve conhecer, não sei se vai se lembrar, chamado Renato Nogueira, que é lá de São Gonçalo. Na realidade ele é de São Cristóvão, mas a gente costuma chamar que é de São Gonçalo porque ele tem parentes lá e eu conheci ele lá, mas ele mora em São Cristóvão. E o Renato me deu uma resposta que eu fiquei muito reflexivo sobre essa resposta, que vai servir como abertura do nosso estudo e fechamento, porque ele falou palavras muito significativas, que nós espíritas, muitas das vezes, não prestamos atenção. O Renato disse o seguinte, a primeira resposta que ele deu: esse momento de pandemia serviu como uma lente de aumento, evidenciando tudo aquilo que estava oculto ou que era ignorado. Não trouxe nada de novo, apenas nos obrigou a revisitar, reavaliar e ressignificar a vida de uma maneira geral. Esse momento de pandemia serviu como uma lente de aumento, evidenciando tudo aquilo que estava oculto ou que era ignorado. Não trouxe nada de novo, apenas nos obrigou a revisitar, reavaliar e ressignificar a vida de uma maneira geral. Eu concordei plenamente com essas palavras, porque quando ele diz que não nos trouxe nada de novo, ele está evidenciando para nós, pelo menos na minha visão, quem discordar fique à vontade, ele está evidenciando para nós a maravilha que é a nossa doutrina espírita. Nada é oculto para nós. Para aqueles que estudam, para aqueles que se dedicam nas obras de Kardec, nas palestras que assistem na Casa Espírita, tudo o que acontece, nós temos capacidade de entender e de responder. Então, para nós espíritas, essa pandemia não trouxe nada de novo. Não trouxe nada de novo. Apenas, quando a gente fala apenas, parece fácil, mas não é. Apenas nos obrigou a revisitar,
reavaliar e ressignificar a nossa vida. Revisitar. O que seria revisitar a nossa vida? Nós observarmos como que nós estamos vivendo. Será que da forma que nós estamos ou estávamos era a maneira correta? Vamos fazer uma avaliação do nosso comportamento antes da pandemia. Qual o significado que nós estávamos dando para a vida? Então essa pandemia veio para que nós tivéssemos a oportunidade de dar outro significado à vida, de ressignificar a vida. E essas 3 palavras são fundamentais: revisitar, reavaliar e ressignificar. E o fato de nós estarmos, antes da pandemia, dentro da casa espírita, não significa que nós estávamos vivendo de maneira correta. Porque às vezes a gente pode estar na casa espírita, ser palestrante, ser médium, e não estar dando a devida atenção à nossa vida. Às vezes você vem dar um estudo, mas não está ressignificando a sua vida. Então essa pandemia veio com esse objetivo. Então essas foram as primeiras palavras do nosso companheiro Renato Nogueira. E no decorrer das observações que nós fomos fazendo, uma outra coisa que foi muito falada pela maioria das pessoas que responderam o nosso questionamento foi a importância de se valorizar a vida. Muitos de nós, antes da pandemia, não dávamos o devido valor à vida. E quando nós falamos de vida, nós não falamos só da vida material, mas a vida mental, a vida emocional e a vida espiritual. Nós estávamos vivendo no atropelamento, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e nem sempre isso significa valorizar a vida. Quantos de nós ficamos completamente sem chão quando o céu que fechou as portas? Não podemos mais ir na casa espírita, acabou nosso mundo. Será que acabou nosso mundo? Nós não podemos fazer do nosso lar, do nosso convívio familiar, uma extensão da nossa casa espírita? Se nós não podemos estarmos aqui no CELC, vamos levar o CELC lá para a nossa casa, no sentido de todo momento de fraternidade que nós vivíamos aqui com os nossos irmãos, vamos viver com os nossos parentes agora. Antigamente, na época de Cristo, quando eles não podiam se reunir para estudar o Evangelho de Jesus, nem por isso nenhum deles, ou a maioria, deixou de ser cristão. Lá no fundinho do seu interior, eles eram firmes ali na sua fé. E muitos de nós, infelizmente, falhamos nesse sentido. Quantos companheiros deixaram de ser espírita porque a nossa religião estava com as portas fechadas e as outras religiões com a porta aberta, então vamos frequentar outra religião. Quantas dificuldades eu tenho certeza que a diretoria do CELC, quantas brigas, entre aspas, arrumou por não abrir as portas, respeitar o que foi solicitado pelo governo, mas isso tudo faz parte. Uma outra coisa que foi falada, muito importante, com relação a esse momento de pandemia, de isolamento,
foi a valorização da ciência. A valorização da ciência. E nós podemos citar aqui como sendo ciência também os médicos, a medicina de uma forma geral. Quantos de nós vimos reportagens de pessoas que trabalhavam no hospital, que ao chegar em casa, tiravam a máscara e estava tudo ferido, porque estavam em contato direto com a doença e não poderiam de jeito nenhum tirar aquela máscara. E quando chegava em casa tinha essa oportunidade, o rosto todo ferido. Quantos médicos trabalharam nesse período de pandemia sem receber, devido à crise financeira que o Brasil atravessa, o mundo atravessa, mas nem por causa disso deixou de atender. É óbvio que tem aqueles que falham nesse sentido, mas a maioria pegou firme ali. Quantos cientistas, enquanto nós estávamos em casa, nos divertindo dentro do possível, assistindo uma televisão, fazendo alguma coisa, eles estavam lá na luta, na batalha, para pesquisar e conseguir a vacina. Vacina esta que foi conseguida em tempo recorde. Mas quando nós falamos em tempo recorde, não significa que eles começaram a pesquisar, a fazer as coisas agora, quando a doença surgiu. Eu tenho certeza que antes já havia alguma coisa. Mas, infelizmente, ou felizmente, se tiver algum médico aqui pode me corrigir, existem algumas doenças, determinadas doenças, que só podem ser estudadas depois que elas aparecem. Mas esse Covid-19, ele não é uma novidade, é novidade para nós, mas para a parte da medicina não. Então, se essa vacina foi feita em tempo recorde, é porque já havia uma pesquisa antes, já havia um preparo, já havia um estudo, e com a confirmação da doença, obviamente que essa pesquisa aumentou, a carga horária de trabalho aumentou, as pesquisas aumentaram, dentro da medida do possível de cada país. Então nós temos que valorizar essa parte da medicina. E valorizar a parte da medicina não é só aplaudir, falar que bonitinho, é cumprir o que os médicos nos recomendam. Não adianta nada eu elogiar os médicos, elogiar a medicina, valorizar a ciência e na primeira oportunidade eu tiro a máscara, eu faço aglomeração, pinto e bordo. Todos nós temos o direito de fazer isso, mas não deveríamos ter o dever, porque eu não estou só me prejudicando, e infelizmente eu estou prejudicando outras pessoas. Nós sabemos que nós moramos num país onde a impunidade é enorme, mas nós não queremos entrar hoje nesse assunto de política, quem é a favor, quem é contra a vacina. Nós queremos só que respeitem a opinião da doutrina, com base na Federação Espírita Brasileira, com base na UZE, na CERJ, e aqueles que não concordam, que têm todo o direito também de não concordarem, é só não frequentar. Mas vamos valorizar a ciência, porque só aqueles que tiveram a doença ou tiveram algum parente doente por causa da Covid-19 sabe como que é triste você ver uma pessoa negando a importância da vacina, negando a importância do uso da máscara. Como que é triste. Uma outra coisa que foi falado de suma importância e que nesse momento de pandemia foi
fundamental, só não para nossa casa, para as casas espíritas, mas também para o nosso convívio familiar, de trabalho, de outras coisas, que é uma palavrinha antiga da doutrina espírita, que se chama resiliência. Nós, com a pandemia, com a Covid-19, nós tivemos que usar da nossa resiliência. Aí, para aqueles que não ouviram falar sobre resiliência, quando você aperta uma esponja e ela logo retorna à sua forma original, pois é um material resiliente. A psicologia tomou de empréstimo esse conceito da física e o ressignificou de forma metáfora. Ela considera que as pessoas também possuem essa propriedade, e neste contexto, a resiliência é a capacidade de cada ser humano tem de se adaptar e crescer após situações de crise ou de adversidade. Então, a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar e crescer após uma situação de crise ou adversidade. E o que mais nós tivemos dentro do movimento espírita foi a resiliência, porque todos nós fomos pegos muito de surpresa. Vocês aqui, por exemplo, no CELC, hoje estamos aqui, há 2 anos atrás, a casa estava cheia, assistindo a palestra, na outra sexta-feira não podia ter mais palestra. E aí? Vamos fechar as portas e ficar em casa esperando a pandemia passar e não estudar mais a doutrina? Ou vamos usar da nossa resiliência e fazer alguma coisa para que nós possamos continuar estudando a doutrina? E foi isso que foi feito. A famosa live, estudos através da internet, alguns gravados, outros ao vivo. Pessoas que não gostavam de pegar em celular se viram obrigadas a usar de resiliência e aprender a mexer no celular para poder assistir às palestras, para não perder o convívio com os irmãos que tanta falta fazem aos nossos corações. Aprender a mexer no Zap para poder fazer uma chamada de vídeo e matar a saudade de Alexandre, de Edilce e de todos os outros companheiros da família Selquiana. Isso é o que? Resiliência. Nós tínhamos na doutrina 2 opções: ou desobedecer à Organização Mundial da Saúde e tocar nossa vida normal, abrir as portas do céu, das casas espíritas e fazer a palestra, tudo normal, como infelizmente muitas religiões fizeram, ou fecharmos as portas, mas sem deixarmos de estudar, sermos resilientes. Então vamos fazer o que temos que fazer, vamos procurar ajuda, vamos olhar como que a outra casa está fazendo, e assim foi feito. No início é muito complicado, mas depois a gente vai se acostumando. O que a gente não poderia deixar de fazer é deixar de estudar a doutrina, ainda mais agora, num mundo onde a tecnologia é tão grande e nós temos tantas oportunidades de nos encontrarmos sem nos encontrarmos. A gente está em contato, mas de uma distância muito grande. E graças a Deus isso aconteceu. Uma outra coisa que foi falada, que ficou evidente nesse momento de pandemia, que somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos iguais. Porque a pandemia quando veio, a Covid-19 quando veio,
pegou todo mundo, rico, pobre, negro, branco. Às vezes a pessoa pegava Covid, entrava ali no Pedro II, ficava no corredor, sem um atendimento adequado, 2, 3 meses, saía e ia embora para casa. Às vezes a pessoa pegava a doença, ia para o melhor hospital do Rio de Janeiro, ficava 2 dias, falecia. Serviu para demonstrar para nós que todos nós somos iguais. É óbvio que aqueles que podem lutar de forma digna e honesta para se recuperarem, têm condições de terem um melhor hospital, não tem importância. Mas se for a hora de Papai do Céu falar assim: meu filho, seu tempo na terra acabou, a pessoa vai. Então aquele orgulho, aquela vaidade que muitos de nós às vezes temos, que somos melhores do que o nosso companheiro que está do nosso lado, isso tudo foi por terra abaixo. O orgulhoso se viu no leito do hospital, o vaidoso se viu no leito do hospital, precisando da ajuda, do amparo dos médicos, dos enfermeiros. Então essa doença, o Covid-19, veio para nos demonstrar que nós temos que ser mais humildes, temos que ter fé, acreditar em Deus, mas abaixar um pouquinho a nossa bola, porque se for a hora, por mais rico, por mais situação financeira melhor que nós tivermos, nós vamos ser chamados para o mundo espiritual. E, chegando ao encerramento da nossa pesquisa, a palavra também que foi muito citada pelos nossos companheiros, foi uma palavrinha também, como o Renato Nogueira falou lá no início, que não é nenhuma novidade para nós espíritas, chamada empatia. Nós, durante esse período de pandemia, nós tivemos muita empatia, porque eu particularmente, chorava em casa às vezes, vendo as reportagens, vendo a tristeza das pessoas, tendo seus companheiros, seus pais, seus filhos, e aqui dali causa uma comoção muito grande. E essa empatia tem que surgir e a gente procurar fazer alguma coisa para amenizar aquele sofrimento. Quando nós tivemos, quem teve essa doença, sabe, como nós falamos lá no início, ela mexe só não com o nosso corpo físico, mas mexe muito com o nosso emocional. Porque você viver isolado é muito ruim. Você viver isolado, doente, é pior ainda. Então você tem que contar com a empatia das pessoas para você conseguir se recuperar. Senão, a doença vem, a Covid-19 vem, você pega, fica doente, a Covid-19 vai embora e você continua doente emocionalmente. Quantas pessoas, durante esse período de doença, tiveram a sua estrutura emocional abalada, por passar por situações que não passaram antes, por se afastar das pessoas que a todo momento estavam ali ao seu lado. Então, quando nós temos empatia, diz o seguinte: psicologicamente, empatia
é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que o outro sente, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Então, quando nós temos empatia, nós não julgamos a dor do outro, nós procuramos ajudar. E nós, infelizmente, muitos de nós espíritas, o que a gente mais faz é julgar a dor do outro. Quando na realidade nós deveríamos procurar saber o que aquela pessoa está sentindo, por que ela está sentindo e tentar ajudar de alguma forma, sem, obviamente, ser evasivo, né? Entrar na vida da pessoa, nas situações particulares de cada um, mas temos que fazer a nossa parte. O que não pode é a pessoa, principalmente, adentrar aqui ao céu, ou qualquer outra casa espírita, mal emocionalmente, e não receber nenhum tipo de ajuda. E quantos de nós, às vezes, fazemos isso? Nos preocupamos com a limpeza, nos preocupamos com a água, nos preocupamos com aquilo, com isso, e a pessoa entrou chorando, saiu chorando, e ninguém viu, ninguém se deu conta. Tenho certeza que isso não acontece aqui, mas muitas casas espíritas, infelizmente, acontece. A pessoa entra, assiste a palestra, de cabeça baixa, triste, vai embora, ninguém perguntou nada, e às vezes a gente perde uma oportunidade de conseguirmos, através dessa empatia, um futuro trabalhador para casa, um futuro companheiro. Aí às vezes a pessoa sai daqui, não recebe nenhum tipo de acalento, nenhum tipo de carinho, aí vai para outra religião. Aí chega, por exemplo, na igreja evangélica, é acolhida, os obreiros, né, que eles falam, chega ali, faz aquele acolhimento, a pessoa se sente bem, se sente fortificada, e graças a Deus que conseguiu, o que não achou aqui, achar em outra religião, isso é muito bom também, mas nós temos que fazer a nossa parte. E esse momento de pandemia serviu para que nós, né, tivermos esse olhar diferenciado para a dor do outro, porque é muito triste você ver o sofrimento de alguém. Aí você começa a imaginar, se fosse comigo, o que eu gostaria de receber? Aí você vai lá e procura agir da mesma forma. Particularmente nós tivemos uma situação nesse período, né, muito triste na nossa vida, que se não fosse, né, os amigos mandando mensagem, nos receitando as coisas, nós de repente não conseguiríamos passar por essa situação. Então, para nós que estamos hoje nesse momento de pós-quarentena, não é pós-pandemia, hein, gente? Que a pandemia, infelizmente, ainda continua. Nós temos que procurar saber o que nós podemos melhorar após esse período de isolamento. Que progresso nós podemos fazer para a nossa vida? Não só o progresso material, mas principalmente o progresso moral, o progresso espiritual. Em cima de tudo que nós falamos, né, o que nós estamos fazendo? O que nós procuramos melhorar? Ou nós vamos fazer, como a maioria, infelizmente, voltar ao normal. Voltar ao normal, muitas das vezes, não é uma coisa boa. Voltar ao normal, muitas das vezes, é você continuar fazendo os mesmos erros,
agindo da mesma forma, tratando as pessoas da mesma forma, porque era uma coisa normal. E nem tudo que é normal é bom para nós. Então vamos aproveitar esse momento que, graças a Deus, nós estamos tendo de retornar às nossas atividades aos poucos, e vamos fazer o que o nosso companheiro Renato Nogueira nos disse. Vamos revisitar, reavaliar e ressignificar a nossa vida, para que nós possamos ter uma evolução. Porque se nós não revisitarmos, não reavaliarmos e não ressignificarmos a nossa vida, nós não estaremos aproveitando esse momento para progredir, porque esse é o objetivo da vida, o progresso. E para que nós possamos progredir, nós temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade, não só os momentos de alegria, mas vamos tirar lições também nos momentos de tristeza, nos momentos de tragédia. Vamos fazer com que toda e qualquer oportunidade que nós tenhamos, nós possamos melhorar um pouquinho a nossa situação. Então, meus queridos, fica aí as nossas palavras. Espero que vocês possam levar algo no coração de vocês, para que vocês consigam, assim como nós, reavaliarmos, ressignificarmos e revisitar a nossa vida. E para que nós possamos encerrar, nós vamos ler novamente o que o nosso companheiro Renato Nogueira passou para nós, sendo assim as nossas palavras finais, e agradecendo a atenção, o carinho de todos vocês. E podem ter certeza que para mim foi uma alegria muito grande poder retornar a essa casa. E vai ser uma alegria maior ainda quando nós, ao retornarmos aqui, daqui a uns meses, não sei, a gente fazer aquele lanche gostoso, almoço, que é importante também, né? A gente comer, né? Nós não somos de ferro. A gente poder se abraçar, se confraternizar. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar esses momentos. Esse momento de pandemia serviu como uma lente de aumento, evidenciando tudo aquilo que estava oculto ou que era ignorado. Não trouxe nada de novo, apenas nos obrigou a revisitar, reavaliar e ressignificar a vida de uma maneira geral. Agradecendo a nossa irmã Paulo pelos computadores, nós falamos disso bastante esclarecedor para todos nós, né? Amigos, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Bem, vamos fechar os seus olhos, pensarmos em Jesus. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez pedindo a sua ajuda, o seu amparo, e que possamos, através das suas energias de amor, energia de paz, de refazimento, possamos nos sentir melhores do que quando chegamos aqui. Nós temos certeza absoluta que nosso Pai nunca desampara um filho seu, esteja em qual situação esteja. Que essas energias que nos envolvem nesse momento possam também chegar em todos os cantinhos do nosso planeta, assim. Principalmente aonde haja dor, aonde haja sofrimento. E que ao sair daqui,
possamos sair daqui com pensamento alegre, pensamento feliz, pensamento voltado e nos ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Que sua paz, seu amor e sua luz possa sempre se fazer presente em nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.